E ontem nós falamos sobre o Atlas da Violência, que mostrou que as agressões sexuais foram o maior tipo de violência registrada contra meninas de 10 a 14 anos no Brasil em 2022. De acordo com esse levantamento, isso representa quase metade dos casos de violência nessa faixa etária. Além disso, os dados revelam que 81% das violências ocorrem dentro das próprias residências. Esses dados preocupantes destacam a necessidade urgente de estratégias eficazes para a identificação e intervenção em casos de abuso sexual infantil. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com a psicóloga Cláudia Mello. Ela é especialista em identificação e intervenção em casos de suspeita de crimes de abuso sexual infantil. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão sério e tão importante. Então, que a gente está falando tanto, né, principalmente com essa questão do PL do aborto. Queria então começar te perguntando quais são os sinais comportamentais e emocionais mais comuns que uma criança pode apresentar quando ela está sofrendo abuso sexual e como a gente pode diferenciar esses sinais de outras possíveis causas. Sim. A gente precisa entender, eu lembro muito, né, quando você tem uma criança pequena, um bebê, por exemplo, quando o bebê começa a mudar, chorar demais, ficar muito quietinho, se mostrar incomodado, o que geralmente os pais fazem, ou o cuidador? Começa a investigar, tem alguma coisa acontecendo. Aí você olha na orelha, barriguinha, vê se a criança evacuou, se tem algum problema na garganta, enfim. Quando é muito bebê, a gente tem essa preocupação. Quando o tempo passa, a gente esquece que quando tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa que está incomodando a criança, ela vai sinalizar. Ela não passa despercebida. Então, o comportamento dela muda sim. Ou a criança ela fica um pouco mais agressiva, ou ela fica mais depressiva, mais fechada, ou a criança ela acaba desenvolvendo uma compulsão, comer demais, ou deixar de comer, ou um excesso de banho, ou uma falta de banho, porque geralmente é uma estratégia que a criança cria até para o abusador não se aproximar dela, então ela acaba evitando de tomar banho, né? Começa a ter esses problemas dentro de casa, né? Sem querer tomar o seu banho antes de dormir, ou a criança ela começa a ter um banho excessivo, uma higiene excessiva em relação ao seu corpo, à sua genitália, uma escovação de dente que não é muito comum para a idade daquela criança, ou um terror noturno, a criança começa a ter dificuldade em se relacionar, dificuldade na escola. São tantos sinais, né, que a gente acaba observando quando você atende essa demanda, você fala assim, não é possível que essa família não estava atenta a esses sinais. Não é possível que não perceberam que ali tinha alguém sofrendo às vezes em silêncio, sofrendo porque aquela pessoa não está sabendo lidar. Uma criança não sabe lidar com alguém que ela diz que ama e, ao mesmo tempo, essa pessoa é a que está trazendo para ela vários prejuízos no seu corpo, no seu emocional, ou dentro daquilo que ela realmente acreditava. Imagina, você cria um vínculo com a criança de afeto, e essa criança acredita que ela é amada de verdade, e, ao mesmo tempo, ela se sente usada, abusada, refém de uma violência e que ela não sabe se defender dela. Esse ponto é muito importante que você falou, né? Que é como a gente disse, a maioria dos casos, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. E aí eu queria saber quais são as melhores práticas para intervir nesses casos onde o suspeito pode ser um membro da família, porque isso, né, pode destruir uma família inteira, mas a gente tem que denunciar. Então, como você acha que pode haver essa denúncia? Como você acha que a pessoa que descobre que a criança está sendo abusada deve abordar, deve procurar a polícia? Como é que funciona isso? Sim. Eu penso que a gente precisa, primeiro a ideia da proteção. Como é que se protege seus filhos, aquela criança que você cuida, que não é só sobre os nossos filhos, é qualquer criança, né? É o seu vizinho, é o seu sobrinho, primo, é o filho de uma amiga. Você deixar claro para as pessoas que estão próximo a você que você está atenta. Isso é importante. Falar sobre esse tema no meio dos adultos. Porque às vezes a gente só orienta a criança, mas não sinaliza ali para um possível abusador que eu estou atenta, eu não admito esse tipo de crime dentro da minha casa, se eu souber, eu vou denunciar. Então você já precisa entender que essa pessoa que está próxima a você está atenta aos comportamentos e às atitudes. Isso é muito importante, porque o abusador, ele vai entrar na casa frágil, no lugar que ele entende que tem uma brecha, que tem uma facilidade, que tem alguém ali desprotegido. Uma criança desprotegida, ela fica ali muito vulnerável a esse tipo de violento, né, de um criminoso, porque a gente está falando sobre crime.
que a gente precisa fazer quando você detectar? Não ter medo, não ter vergonha, porque às vezes a pessoa, meu Deus, mas é meu tio, é o meu pastor, é o padre, é o meu vizinho, é o meu avô, enfim. É você entender que não é responsabilidade sua proteger essa pessoa, porque essa pessoa não protegeu você. Então, fazer a denúncia, ir até o conselho tutelar, falar sobre isso, levar a sua criança ou seu adolescente, entendendo que você está fazendo o seu papel de proteção, cuidado. Se aquela pessoa vai se defender, vai dizer que não fez, ela vai ter que resolver isso com a justiça. O Ministério Público está aí para fazer toda a investigação. É interessante entender que o seu lugar de cuidador, de protetor, precisa ser acionado. Você entende que é responsabilidade sua, mas eu entendo que às vezes a família, por receber, né, alguns benefícios desse abusador, às vezes essa pessoa que paga o aluguel, que paga o colégio da criança, que leva para passear, que presenteia, às vezes essa pessoa está num lugar muito especial. Entenda, a coisa mais especial que você tem é o seu filho. Não abra mão de fazer essa denúncia, não abra mão de entender que essa criança depende do seu cuidado. Ela não vai sozinha resolver essas questões, ela precisa se sentir acolhida. Quando eu falo acolhida, é você dizer para ela, filho, filha, eu entendo que você está diferente, você não era assim, seu comportamento mudou. Você sinalizar para essa pessoa que eu estou atento, eu conheço você, né? Eu sei como você funciona e agora você está diferente. O que está acontecendo? Abrir um diálogo e não esperar os seus filhos ficarem adultos para você ter essa relação de afeto e confiança. A gente precisa construir isso já na infância, na primeira infância. Não deixe seus filhos crescerem com essa barreira de comunicação, com essa barreira de afeto, porque isso dificulta muito, né? O adolescente ou a criança chegar para os pais e falarem do que tudo que está acontecendo, ou quando esses pais percebem que tem alguma coisa acontecendo, esses pais, por não se comunicar da maneira clara, acaba deixando para depois, acreditando que é alguma coisa da minha cabeça, eu que estou imaginando coisa. Acredite na sua intuição, acredite naquilo que você está percebendo, e às vezes é difícil aceitar, é difícil, né, imaginar que alguém que você confia, alguém que é tão próximo a você, está se utilizando dessa relação para ter esses benefícios. Cláudia, a gente falou de como lidar com o abusador, você agora pontuou bem de como lidar com a criança quando há uma suspeita, mas eu queria saber, quando há uma confirmação de que a criança sofreu abuso, quais seriam os passos a ser tomados, que profissionais de saúde procurar, como é que você faz para garantir uma proteção imediata para essa criança até que a investigação adequada comece? Claro, a gente sempre tem um aliado, Conselho Tutelar, Delegacia e Ministério Público. Primeiro você vai para o Conselho Tutelar, ali tem uma equipe que recebe essa família ou essa criança, às vezes o adolescente vai sozinho para aquele local e a equipe recebe, leva para a delegacia, ali vai fazer os encaminhamentos, entende? Corpo de delito, para saber como é que está essa criança ou esse adolescente. Dependendo da situação, geralmente você retira a criança daquele ambiente, daquele possível ambiente de abuso. Ou você busca alguém da família, se não tiver ninguém da família que possa dar esse suporte para a criança ou esse adolescente, você vai ter que buscar um abrigo. É dessa forma. Se essa mãe mora com esse abusador não pode mais ter contato com essa criança. Essa mãe vai ter que abrir mão dessa relação para proteger os seus filhos, que infelizmente, às vezes isso não acontece. Às vezes a mãe prefere ficar com a família, com o padrasto da criança, com o pai da criança, ou com essa pessoa que está, de alguma forma, trazendo para ela alguns benefícios financeiros, e às vezes deixa a criança de lado. O papel, né, do Conselho Tutelar, da equipe técnica, que tem o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, vai ter que fazer todo esse encaminhamento e fazer essa rede de proteção, que é tirar essa criança ou esse adolescente desse lugar de risco, de abuso, para um lugar seguro. A partir do momento que fizer os encaminhamentos e for detectado que sim, essa criança vivenciou essa experiência terrível, né, essa violência, outros meios, né, irão entrar em contato para proteger essa família e prender esse abusador, porque se ali já foi
constatado que sim, essa criança vivenciou essa violência, é dessa forma que a gente faz esses encaminhamentos. Cláudia, muito obrigado pela tua participação. É um tipo de assunto que a gente não queria conversar, que não existisse para a gente não poder falar, mas infelizmente é muito comum no Brasil. A gente vê os números e a quantidade de meninas que são abusadas aqui no país todo ano. Então, eu te agradeço por trazer essa elucidação aí, porque muitos pais precisam ouvir isso e, principalmente, os abusadores precisam ficar com medo, saber que eles vão ser condenados caso eles pratiquem esse crime. Exatamente. Muito obrigada. Esse tema realmente precisa estar em pauta sempre, né? Porque neste momento tem crianças e adolescentes sendo violentadas, vítimas dessas pessoas perversas que, infelizmente, estão próximos a eles.